Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos. Desfaze o que sou e faz-me outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu e viva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego em tuas mãos. Desfaze o que sou, refaz-me outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, e morra o meu eu e viva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu e reviva Cristo em mim. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Obrigado, Washington. Pastor Washington, faz a primeira oração para nós. Opa, pastor, uma honra. Vamos orar então, pessoal. Maravilhoso Deus, eterno e grandioso Pai, como é bom iniciar uma semana na qual a mesma já está ocupada por uma semana de oração. Que ao longo, ó Pai, desses dias, o pastor Wesley seja um instrumento teu a fim de falar ao nosso coração. Esteja com cada família aqui representada, que as mesmas sejam alimentadas com o pão dos altos céus. Em dias tão atípicos o qual vivemos, mas a tecnologia está a nosso favor, a fim de manter a nossa ligação com o céu ligada, e nada nesse mundo tem poder para nos separar do amor infinito do Pai. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, e na certeza de que a mesma é ouvida, pois ela é feita em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Wesley. Oi, pastor, desculpa. Deixa eu conversar primeiro aqui com o senhor, porque eu esqueci na hora de ser apresentado ali. A partir de amanhã, pastor Geiser, tanto eu como o pastor Washington
o senhor vai estar conversando com a gente, nós vamos estar em lugares diferentes, tá? Mas ainda é surpresa, tá, pastor? Só o senhor, o pastor Washington e eu e o pastor Wesley sabemos. Mas as pessoas que estão assistindo não sabem ainda. Então amanhã o senhor vai me chamar e o senhor vai descobrir onde eu estou, tá? Tá, ok. Vamos lá. E o pastor Washington também. Quando o senhor chamar, o pastor Washington vai aparecer em um local diferente. Ó, gravem bem esse joia. eu estou hoje, porque vocês só vão vê-lo hoje. Tá bom. Pastor Wesley, agora a palavra é contigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar conosco aí durante essa semana. Obrigado, pastores, que vão estar com vocês. Uma boa noite, queridos irmãos. Eu estou vendo que temos muitos aparelhos conectados. São 98, quase 100 aparelhos conectados. Imagino que daqui a pouco estaremos mais irmãos conectados. Eu até estou me sentindo assim como se estivesse na igreja primitiva, né? Onde todos os cristãos em Jerusalém conseguiam se ver todos os dias nas igrejas e nas casas, né? Não sei se esse realmente é o plano, o sonho de Deus para a integração da igreja nos últimos dias, mas, de qualquer forma, a tecnologia nos permitiu, como nos bons tempos, nos primórdios da igreja cristã, estarmos todos reunidos todos os dias. E isso é uma bênção enorme, essa possibilidade de a gente estar sempre juntos. Então, a minha saudação especial, além dos queridos irmãos, aos pastores, né, que eu conheço hoje, o pastor Marcelo. Que bom conhecê-lo, pastor, que Deus abençoe. Pastor Washington também, prazer em conhecê-lo. E o pastor Geisler eu já conheço há mais tempo, né? O pastor Geisler já foi pastor da minha família há vários anos atrás. E muito obrigado, pastor, por sempre pastorear a nossa querida igrejinha de Alto Benedito Novo, lá no nos morros. O saudoso irmão Vigant. Saudoso irmão Vigant, que era seu pai, né? Puxa vida, que coisa. A igreja de Benedito Novo, para aqueles que não sabem, ela tem, pastor, quantos anos já de existência, desde que ela foi inaugurada? Mais de 100 anos, né? 123 anos. Em Alto Benedito Novo, município de Benedito Novo e Santa Catarina. Muito bem, queridos irmãos. Eu vou convidar vocês para abrirem a Bíblia em Gênesis, o capítulo 2, a partir do verso 4. Gênesis, o capítulo 2, a partir do verso 4. Às vezes a gente fica perguntando, né, por que essa coisa toda, essa confusão que a gente herdou, né, a partir de março. Eu mesmo fiquei enclausurado durante mais de 4 meses. Todas as atividades realizadas aqui na divisão sul-americana eram em home office. Imagino que vocês também ficaram um bom tempo, né, em casa ou de alguma maneira ficaram restritos. Eu imagino que muitos realmente passaram por momentos difíceis. Quero crer que alguns dos irmãos sofreram, possivelmente até dificuldades com o emprego, a diminuição do ingresso, dos salários. Quantas coisas complicadas aconteceram nesses meses. Talvez outros passaram por problemas de doença, ou eles mesmos, ou familiares. Muitas coisas complicadas aconteceram. Mas isto não é novidade no nosso velho planeta Terra. A confusão aqui nesse planeta já tem muitos anos, realmente milhares de anos, que o nosso planeta vive coisas difíceis. E nossos irmãos do passado tiveram que enfrentar também essas soluções complexas. E hoje o tema é justamente sobre a maior das tragédias. Por que é que hoje nós estamos enfrentando todas essas dificuldades? Quando a gente vai para Gênesis, o capítulo 2, e a partir do verso 4, você percebe que Deus havia recém-criado esse planeta
e feito isso com maestria nos 7 dias que ele usou para realizar a criação, né? Essa criação do nada, formando o nosso planeta. E a gente sabe que Moisés aqui descreveu, a partir do verso 5, o cuidado de Deus para prover um lugar para Adão e Eva morarem. E a palavra diz, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava a superfície do solo. E a partir do verso 8, a gente vê como Deus tomou cuidado de colocar nossos primeiros pais num lugar bonito. E diz, então, Moisés, o Senhor Deus formou o homem... 8, né? O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que lugar maravilhoso, né? Paradisíaco. Vocês que moram aí em Curitiba, vocês sabem disso. Quantos lugares bonitos vocês têm aí, quantos jardins maravilhosos, né? Uma cidade bem constituída. Agora, claro que o máximo de beleza que a gente pode perceber aqui no planeta Terra não é comparável com aquilo que Deus construiu para Adão e Eva, este jardim maravilhoso. No verso 10 fala desse rio que saia, né, do meio do jardim e ele se distribuía em 4 braços, né? Que coisa maravilhosa realmente era esse lugar. E no verso 15 diz que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, realmente era Adão e Eva, os administradores aqui do nosso planeta, um lugar bonito, um lugar santo, um lugar agradável. Claro que Adão começou a fazer essa tarefa sozinho, mas quando Deus deu para ele a tarefa, né, de colocar nome nos animais, a gente vê a partir do verso 19, então o homem percebeu que ele não tinha nenhuma companhia, né, nenhuma auxiliadora. Isso está lá no verso 20. E a partir daquele momento, então, quando o homem sentiu a necessidade de uma companheira, de uma companhia idônea, Deus então fez Eva de uma das costelas de Adão e fechou o seu lugar com carne. Claro que muitas pessoas até brincam com isso, né? Que o homem foi feito do barro, né? O homem, Deus não caprichou tanto assim, né? Verdade que ele esculpiu um boneco, soprou nas narinas e tal, mas finalmente o homem foi o rascunho, né? E Eva é quem foi a obra-prima da criação. E Deus pegou justamente uma parte do corpo em que isso era para ajudar Adão a entender como devia ser o relacionamento, não só de Adão e Eva, o relacionamento familiar, mas o relacionamento em todo o nosso planeta. Devia ser algo especial, né? Onde as pessoas deveriam ser tratadas da mesma maneira. E por isso que na família adventista, na família cristã, existe tanta harmonia, tanta paz, tanta felicidade, tanto equilíbrio, porque a gente consegue tratar um ao outro de acordo com esse nobre começo, né? Essa formação que a gente teve lá no início, quando a raça humana foi criada. Bom, esse jardim, ele tinha de tudo para que nossos primeiros pais pudessem viver e desfrutar e alegrar-se, né? Não era só trabalhar. Afinal, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia era para descansar. E Deus deu uma ordem para o homem. E essa ordem está lá no verso 16. De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore de conhecimento do bem e do mal você não deve comer,
porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A razão pela qual Deus colocou, não é, a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no meio do jardim era para que nossos primeiros pais pudessem adorar a Deus através de uma prova de obediência, uma prova de fé e uma prova de amor. Aquela árvore da ciência do bem e do mal, ela não era mais bonita do que a árvore da vida, mas era a única coisa, basicamente, que havia naquele jardim para lembrar Adão e Eva de que eles eram criaturas e de que Deus era o Criador. E quem sustentava todo o planeta era Deus e não era nenhum dos dois. Claro que os anjos já haviam contado para Adão e Eva a história de como havia ocorrido aquela guerra no céu. Essa guerra, que ela é descrita lá em Apocalipse, capítulo 12, né, que houve aquela batalha no céu, dragão e os seus anjos lutaram contra Miguel, e o dragão foi expulso do céu. Bom, e justamente os anjos contaram para Adão e Eva a importância deles ficarem fiéis a Deus, perto de Jesus e perto um do outro. Sabe, amigos, nesses dias em que nós vivemos, no final da história da humanidade, nós também precisamos ficar próximos uns dos outros. Temos que animar uns aos outros. A gente tem que cuidar uns aos outros, uns dos outros, porque quando vemos que quanto mais os sinais eles estão acontecendo, mais a gente precisa de Deus para cuidar da gente e nós cuidando uns dos outros. Mas agora a gente entra aqui no capítulo 3. Se você pegar a Bíblia, Gênesis, o capítulo 3, todo aquele jardim maravilhoso, todo aquele ambiente inicial, ele sofre uma descontinuidade. Por isso que diz, mas a serpente, capítulo 3, verso 1, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher. Quando a gente lembra que Moisés escreveu esses 3 primeiros capítulos de forma poética, e ele identificando aqui Satanás como a serpente, né, a antiga serpente, a Bíblia toda identifica a Satanás através de símbolos, e um deles é a serpente. E Satanás, ele só tinha uma chance. E ele foi justamente lá na árvore da ciência do bem e do mal e se aproveitou de um momento em que nossos primeiros pais não estavam juntos, não estavam unidos. Como é importante a gente estar unido uns aos outros, unido à igreja, unidos pela palavra de Deus, porque quando estamos juntos, Deus trabalha através da unidade também para nos salvar. Às vezes nós passamos por esse capítulo 3 aqui e não percebemos que foram feitas 5 investidas contra a palavra de Deus. Então, a primeira investida contra a palavra de Deus é quando a serpente disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então, nesse verso primeiro, nós encontramos Satanás levando Eva a duvidar da palavra de Deus. E Satanás falou para Eva: é verdade que Deus disse? Amigos, toda vez que nós duvidamos da palavra de Deus, nós corremos riscos. Deus, através da sua palavra, ele nunca descumpriu uma das suas promessas. Deus sempre foi fiel às suas promessas. Nós temos evidências na nossa vida da fidelidade de Deus. Nós não precisamos duvidar da palavra de Deus. E se porventura, em algum momento da nossa vida, nós somos tentados a duvidar da palavra de Deus, nós devemos espantar esse pensamento, porque não vale a pena nem duvidar da palavra de Deus e muito menos pensar no lucro que vamos ter sendo desobedientes. Foi assim que tudo começou. Toda essa tragédia
a pandemia no planeta Terra, uma história de desgraça e tragédia, começou porque Satanás levou Eva a duvidar da palavra de Deus. Meu amigo, confie na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Pesquise a palavra de Deus. Se demore na palavra de Deus. Faça como o rei Davi. Medite na palavra de Deus dia e noite. Faça como Jesus. Use a palavra de Deus para defender-se das tentações e você será um cristão triunfante. Porém, esse foi só o primeiro ataque à palavra de Deus. Logo no versinho 2, nós vemos que a mulher, Eva, então respondeu a Satanás: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Se a gente voltar no capítulo 2 e no verso 17, a proibição era só não comer. Mas Eva aumentou. Eva disse que além de não comer, não era para nele tocar. Assim, o segundo problema que vemos aqui com a palavra de Deus é que Eva aumentou a palavra de Deus. Vocês lembram lá no Apocalipse, né, queridos irmãos, que as pessoas que aumentam ou diminuem a palavra de Deus, elas não herdarão a vida eterna. Assim, a palavra de Deus, ela tem que ser tomada como autoridade e na sua totalidade. Não devemos nem aumentar, nem diminuir. A palavra de Deus é o suficiente. Os 66 livros que temos aqui na palavra de Deus, eles são suficientes para nos mostrar lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a fim de que possamos encontrar a vida eterna. Então, a primeira coisa que Satanás fez foi levar Eva a duvidar da palavra de Deus. A própria Eva agora ela aumenta a palavra de Deus. Vamos ver o versículo número 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. No versículo 4 e no versículo 5, nós encontramos dois ataques à palavra de Deus. No versículo 4, exatamente, Satanás nega a palavra de Deus, porque no capítulo anterior, Deus tinha dito a Adão e Eva: se vocês comerem, vocês vão morrer. E agora Satanás afirmou categoricamente, né, negando a palavra de Deus, e disse para Eva: vocês não morrerão. Meus amigos, há muitas teorias, muitas filosofias, muita gente pregando coisas que a palavra de Deus não aprova. E outros dizendo que a palavra de Deus, ela não é verdade, ou que já caducou, ou era só para um grupo étnico. Os mesmos sofismas estão hoje em dia ainda na moda. Satanás está usando as mesmas ferramentas que usou no primeiro ataque contra a humanidade. Bem, e o quarto ataque é que Satanás blasfemou da palavra de Deus. Ele disse que os olhos iriam se abrir e eles seriam como Deus. Meus amigos, jamais a criatura vai conseguir ser igual a Deus. E aqui há uma investida de Satanás, que ele mesmo já tinha tentado isso no céu. A razão pela qual Satanás foi expulso é que ele queria colocar o trono dele acima, não é, do trono do Altíssimo, acima das nuvens, acima do trono de Deus. E aqui ele já queria plantar no coraçãozinho de Eva essa mesma semente de rebeldia, de egoísmo e de exaltação. Meus irmãos, como Satanás foi sutil aqui. Bem, mas a última investida contra a palavra de Deus está no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Sabe, amigos, no verso número 6 nós encontramos
que Eva e Adão, eles ignoraram a palavra de Deus. Deus havia dito, comam de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Esse é o nosso pacto, esse é o nosso acerto, esse é o jeito de vocês ficarem aqui para sempre. Comam da árvore da vida e não comam da árvore da ciência do bem e do mal. Mas eles ignoraram a palavra de Deus. Claro, amigos, naquela época a palavra de Deus ela não estava assim escrita, ou talvez como você tem aí no seu smartphone ou no seu tablet. Claro, naquela época a palavra de Deus ela existia, mas não na sua forma escrita, ela existia na sua forma oral. Jesus já havia conversado, os anjos já haviam conversado com Adão e Eva, e eles tinham a palavra de Deus na sua forma oral. Bom, meus amigos, algumas coisas começaram a acontecer a partir dessa desobediência no início de Eva e depois de Adão. Diz o verso 7, então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Claro, as folhas começaram a cair, os animais que eram mansos agora se tornaram animais selvagens. O próprio relacionamento de Adão e Eva, quando a gente continua lendo os versículos seguintes, quando Jesus aparece para tentar ajudá-los, Adão põe a culpa em Deus, depois Eva põe a culpa na serpente. Ah, meus amigos, quantas consequências tristes começaram lá no começo da humanidade. E a humanidade vem sofrendo essas consequências, essa herança que nós recebemos de Adão e Eva. É verdade que, às vezes, a gente não pensa, né, que essa triste herança que nós recebemos é o pendor para o mal. Você sabia disso? Que a triste herança que nós recebemos de Adão e Eva nem é fazer coisas erradas. A coisa mais triste que nós recebemos deles é que nós temos uma predisposição para fazer as coisas erradas. É porque a gente tem uma predisposição que a gente faz. E não o contrário, porque a gente faz é que criamos uma predisposição. Essa é a nossa principal dificuldade. Por isso que quem nasce nesse planeta aqui, nasce com esse defeito. Eu acho que todo mundo aí tem carro, né? Ou a maioria de nós aí temos um carrinho, pelo menos. E vocês sabem que, claro, a gente tem que dar manutenção nesse carro de vez em quando. E uma das coisas que a gente tem que fazer com regularidade é alinhamento, balanceamento, né? Geometria. E por que a gente faz isso? Porque possivelmente o carro esteja puxando para um lado. Ou ele puxa para a direita, ou ele puxa para a esquerda. Pois é, assim somos nós, seres humanos. Quando a gente já nasce com tendências. A vida da gente já puxa para um lado ou puxa para o outro. Porém, lá no começo, já no Jardim do Éden, Deus fez os devidos planos para que nós pudéssemos andar de acordo com a vontade de Deus. Isso a gente encontra no capítulo 3 e no verso 15. É a primeira promessa da Bíblia. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Tem muitas coisas bonitas para a gente descrever desse verso, mas eu só queria descrever duas coisas. A primeira é que Deus colocou no nosso coração, Deus colocou um poder sobrenatural para resistir à tentação. Com a ajuda do Espírito Santo tocando em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, nós temos poder sobrenatural
para resistir à tentação. Não é por nossas próprias forças, mas é porque Deus teve misericórdia de nós e já nos dotou com a bênção do Espírito Santo para que a nossa própria consciência nos tocasse, para que nós pudéssemos chegar ao arrependimento. Não é um Deus maravilhoso? Se ele não tivesse tomado essa decisão lá no começo, a gente estaria tateando, né, em trevas morais até hoje. E a segunda coisa que a gente vê nesse versinho aqui é a promessa de um Salvador. Sim, meus amigos, todo ser humano, todo mundo aqui nesse planeta precisa de um Salvador. Se nós não tivermos um Salvador, não vai dar certo, porque o salário do pecado é a morte. Nós precisamos ir até Jesus para que ele nos livre da morte eterna e nos dê a vida eterna. Não é maravilhoso? E é por isso que lá no Jardim do Éden, o primeiro sacrifício, o primeiro cordeiro, ele foi imolado e oferecido. E suas vestes e suas peles serviram de vestes para Adão e Eva. Lá no Jardim do Éden, Deus prometeu, Jesus prometeu a Adão e Eva que ele viria para salvar a humanidade. Ah, meus amigos, como Deus é um Deus de amor. Como nosso Deus é um Deus maravilhoso, como ele cuida de cada um de nós. Por isso, amigos, é que nós podemos olhar com Deus ou para Deus e sentir o seu amor, sentir o seu cuidado, sentir esse Deus grande e salvador que é. É por isso que estamos nessa semana de oração. Estamos juntos, como uma semana de evangelismo também, buscando cada vez nos aproximar mais de Jesus e também animando para outros chegarem aos pés de Jesus Cristo. Bom, meus amigos, a solução para Adão e Eva foi aceitar o perdão de Deus, aceitar o Cordeiro que tira o pecado do mundo e, assim, eles aceitarem essa grande salvação. Isso me faz lembrar de uma história, e com isso eu vou terminando. Isso me faz lembrar de uma história, né? Porque isso é uma parábola cristã, talvez. E eu intitulei essa história de João e a Pedra. Uma igreja saiu num domingo para um piquenique. E todos estavam felizes. Um domingo ensolarado, um lugar bonito, um sítio encantador. Havia um riozinho lá no final do sítio. E o Joãozinho tinha ganhado uma bola. E ele começou a brincar com a bola nova e chutava para um lado e para o outro. E, de repente, o João deu uma bicuda. E esta bola caiu dentro do rio. E o João, menino garoto, foi lá, pegou um bambu, uma taquara, uma ripa e tentou puxar essa bola. E quanto mais ele tentava se aproximar da bola, mais a bola ia para o meio do rio. Até que ele mesmo também caiu dentro do rio. E quando ele estava ali e viu que a correnteza estava levando, ele começou a gritar por socorro. Gritou pelo pai, gritou por todo mundo, gritou pelo pastor, e já todos se aproximaram do rio e viam que a correnteza estava levando Joãozinho. E lá na frente, Joãozinho, ele grudou numa pedra. A bola foi embora, mas ele ficou grudado nessa pedra. Então, o pai do João veio e disse, filho, nós vamos tirar você daí. Vai ser muito simples e vai ser eficiente. Está vendo esse pneu aqui, essa câmera cheia de ar? Estou amarrando uma corda aqui. Eu vou jogar essa câmera rio acima. E ela vai passar bem pertinho de você. E a hora que você estiver perto dessa câmera, você só faz uma coisa, Joãozinho. Você solta a pedra e segura a câmera. Sabe, queridos amigos, hoje também é um dia de salvação.
Jesus também está hoje fazendo um convite para todos. Jesus Cristo está dizendo: larga a pedra, segure a minha mão, segure a salvação. Por que ainda você está confiando nessas coisas? Por que você ainda está correndo atrás do pecado? Para com isso. Deixa disso. Segure a câmara. Segure a salvação. Segure a minha mão. Ah, queridos irmãos, a salvação na Bíblia está no dia de hoje, está no presente. Hoje é o dia da salvação. Assim, querido irmão, querida irmã, jovem, você que está me escutando, se nessa noite o Espírito de Deus está tocando seu coração e está dizendo: você precisa consagrar mais, você precisa ler mais a Bíblia, os tempos vão ficar difíceis, Deus precisa preparar um povo para a breve volta de Jesus. Por favor, busque a Deus em oração, consagre-se a Ele, dedique mais tempo para Ele. Porém, meus amigos, uma das maneiras que a Bíblia apresenta para nós celebrarmos a morte de Jesus na cruz do Calvário é nos preparando através da Bíblia, dos estudos da Bíblia. Não sei quantos de vocês estão estudando a Bíblia, começaram a frequentar a igreja faz pouco tempo e estão descobrindo através dos estudos bíblicos as preciosas verdades da palavra de Deus. Ah, meus amigos, uma das maneiras de nós celebrarmos a morte de Cristo na cruz do Calvário, a sua ressurreição, é através do batismo, das águas batismais, é pela imersão, você entrando na água e você saindo da água, para que Jesus possa lhe dar um novo coração, uma nova mente, ser uma nova criatura. E esse Deus que fez o mundo é poderoso, suficiente para fazer o universo inteiro. Ele também pode refazer você, refazer o coração, refazer a sua vida. Então, se você nessa noite sente esse amor de Jesus, se você tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, pode escrever aí no bate-papo mesmo, aqui no Zoom, ou pode mandar uma mensagem, né, no WhatsApp para o seu pastor, para quem está lhe dando o estudo bíblico, e dizer: eu aceito, eu quero entregar minha vida a Jesus. Por favor, orem por mim. Eu também quero me preparar para a breve volta de Jesus. Escreva aí: eu aceito, eu quero ser batizado. Pastor Washington, Pastor Marcelo, Pastor Geisler, por favor, passem aqui em casa, porque eu quero preencher a minha ficha batismal. Eu quero preencher a minha ficha de registro de candidato, porque eu sei que chegou o momento de eu entregar a minha vida a Jesus. Que Deus lhe ajude, que Deus lhe abençoe, que Deus fortaleça o seu coração e a sua decisão, para que a gente esteja unido, preparando-nos para a breve volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, amém, pastor Wesley. Pode terminar o nosso culto fazendo uma oração e lembrando a todos, né, pastor Marcelo e Washington, que amanhã nos encontramos aqui, no mesmo horário, às 8 horas. Não esqueça, segunda-feira, mas tem culto. Vou terminar, sim. Vamos orar, então. Bondoso Deus, eterno Pai, que bom me encontrar com a tua igreja reunida em Curitiba, reunida no Pilarzinho, na Efigênia, no Alto Maracanã. Ó Senhor, muito obrigado, porque nesta noite nos lembramos que, embora o nosso mundo está complicado já faz tanto tempo, mas através de Jesus é que vem a solução. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Criador, o nosso Redentor, e por isso podemos entregar a nossa vida a Ele. Senhor, várias pessoas tomaram a decisão de batismo nessa noite. Abençoa grandemente para que o teu amor seja ainda mais esparramado no coração de cada um deles,
e um povo seja preparado para a breve volta de Jesus. Reúna-nos amanhã outra vez, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Marcelo, pastor Washington, pastor Wesley e a todos. Boa noite, pastor Geisler. Boa noite, pastor Wesley. Muito obrigado por sua mensagem hoje. Pastor, já chegaram várias mensagens aqui dizendo eu aceito. Então, a partir de amanhã, o senhor vai conhecer algumas dessas pessoas que aceitaram também. Amém. Acompanha, não perca o culto de amanhã, porque você verá tanto a mim como o pastor Washington em alguns lugares diferentes. Nós vamos conhecer algumas histórias também. Obrigado, pastor Wesley. Obrigado, pastor Geisler. E agora deixo com você, pastor Washington, a palavra final. Boa noite, amigos. Pastor Wesley, muito obrigado aí por participar conosco. Distrito do Efigênia, Deus abençoe a cada um. Distrito do Pilarzinho, Distrito do Alto Maracanã. Tenho certeza que amanhã estaremos aqui para mais um encontro com o Senhor. Aqui no Zoom, mas eu em um lugar diferente, assim como o pastor Marcelo. Pastor Wesley, boa semana. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana para todos. Boa semana para todos. Boa semana para todos também. Boa semana para todos também. Boa semana. Boa semana para todos. Semana. Boa semana, pastor. Boa semana para todo mundo, meus amigos. Até amanhã. Até amanhã. Pastor Wesley. Todos. Pastor Wesley, aqui quem fala é a Silvia. Silvia. Contemporânea sua do colégio. Minha nossa. Amiga de infância da sua esposa. É mesmo, Silvia. Muito bom revê-lo e obrigada por estar falando para nós. É mesmo. E você está cuidando bem do piano? Sim, sim. Sempre que dá, a gente toca. Ah, tá. Muito bem. Eu lembro. Pois é. Coral Carlos Gomes e etc, né? Bons tempos. Pois Como é que vai a Marli? Dona Marli está bem. Ela está ajudando alguns distritos lá em Fortaleza, através do Zoom também. Tá vendo? Na hora que der um jeitinho, é que ela dá uma escapada aqui para cumprimentar vocês. Com essa tecnologia toda agora, né? Mas mande um grande abraço meu para ela e estaremos juntos aí essa semana. Eu estou no distrito do Pilarzinho. Ok. Tá bem, que bom, foi bom ver você. Grande abraço, viu? Boa semana aí. Boa semana, irmãos. Até amanhã a gente se vê, tá? Boa Até. semana a todos. Boa semana. Tchau, tchau.